Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, no projeto Mulheres Brasileiras pelo Mundo, a gente vai literalmente para o outro lado do mundo. A gente vai conhecer um pouquinho mais do Japão, mais especificamente da capital, Tóquio. Eu vou conversar com a Cleide, que mora lá, para ela poder passar para a gente como que foi essa adaptação em morar num lugar tão distante, tão diferente culturalmente do Brasil. O que foi mais fácil, o que foi mais difícil, o que ela tem para falar em relação à comida, se é bem parecida com o que a gente tem como referência aqui no Brasil ou não, se é outro tipo de tempero, se é outra coisa. Então eu vou chamar ela aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, se vocês ainda não assistiram nenhuma das outras lives, eu tô subindo as lives pro YouTube assim que eu consigo, porque nem sempre eu consigo gravar por problemas técnicos, enfim. Mas já tem muita coisa lá, então se vocês quiserem conhecer, estão todos convidados. A Cleide acabou de entrar aqui, eu vou chamar ela pra gente começar o bate-papo. Tudo Ai, bom? beleza. Tudo bem? Aí é boa Tudo. noite, né? É boa noite, 10 da noite. Aqui são 10 da manhã. Acabamos Exatamente de 12 horas de diferença, né? 12 horas. O mundo tá mais adiantado para você aí, né? Exatamente, estou no futuro. Você tá no futuro, exatamente. Conta um pouquinho pra gente quem é você, o que você mostra no seu Instagram e como que você foi parar aí no Japão. Como vim parar aqui do outro lado do mundo, né? É, Leca, primeiro, deixa eu te agradecer, obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito feliz de poder bater esse papo aqui no Instagram, porque é muito mais próximo, né, o contato, a gente consegue se conhecer melhor, conhecer as pessoas que acompanham. é Então, verdade. cada passo. Bom, para me apresentar um pouquinho para vocês, meu nome é Cleide, quem ainda não me conhece. Eu crio conteúdo aqui no Instagram, sempre falando sobre viagens, né? Eu criei um Instagram antes de vir para cá, antes de vir para o Japão. Aproveitando uma oportunidade que eu tive de morar na Europa por 4 anos, e durante esse período eu pensei, bom, como eu estou descobrindo muitas coisas, estou tendo a oportunidade de ver muitas coisas, por que não compartilhar tudo isso Compartilhar. e registrar também, né? Porque através do blog eu consigo guardar minhas memórias através, né, ali do meu blog, do Instagram. E aí, depois que vim pra cá, claro, me adaptei, porque comecei a mostrar um pouco mais da minha realidade aqui no Japão. E eu vim Uhum. para cá por conta de uma oportunidade que o meu marido recebeu para trabalhar numa empresa daqui. Ele estava fazendo doutorado em Barcelona e lá, ele, quando terminou o doutorado, ele tinha que começar a procurar um emprego, um trabalho numa empresa que ele queria, né? Ele queria sair da universidade, daquele campus acadêmico, para ir Aham. para de empresa. E aí, quando a gente começou a procurar trabalho, a gente abriu o nosso leque. Pensamos, bom, podemos procurar em vários lugares, estamos dispostos. E aí ele começou a aplicar para vagas em vários lugares do Do mundo, mundo. assim, vários nãos. Só que a gente estava insistente, querendo descobrir oportunidades novas, até que surgiu o Japão. E na época eu lembro que foi, isso não vai dar certo, acho que não vai rolar. A gente não fala japonês, né? Então seria muito complicado. Mas entre uma entrevista, outra e tal, deu certo. E aí eles chamaram, e quando a gente finalmente teve a resposta, a gente ficou assim, tá, e agora? Tem que decidir, vamos mesmo? E aí, mesmo com muito medo, de muito perrengue, a gente sabia que ia passar, mas a gente topou e viemos para cá um ano atrás, exatamente um ano. A gente chegou aqui há um ano e uma semana, mais ou menos, acabamos de completar um ano. E tá sendo uma descoberta, assim, uma loucura, porque como eu falei para vocês, eu não falo japonês, não sabia nada, eu não sei ainda, e na época menos ainda. Então, é um país que não fala tanto inglês, então a gente tinha que se virando, né? Tendo muita paciência para vencer cada etapa. Mas está sendo uma experiência incrível e eu tô amando compartilhar tudo isso aqui no Instagram. Porque essa troca é muito construtiva, né? E todo mundo aqui no Instagram meio que me faz companhia. Eu consigo, não me É sinto verdade, né? tão só. Isso é muito louco, porque às vezes, assim, você quando tá produzindo conteúdo, você se sente meio sozinha, tipo, às vezes até meio esquisito, você, parece que você tá falando sozinha e tal. E aí, quando você Nossa, recebe feedbacks, quando alguém vem falar com você e tal, você fala, nossa, tem alguém me escutando, que legal. sim, sim, muito importante falar disso, Leca, inclusive. Porque eu acho que as pessoas não têm muita consciência do quanto isso é importante pra gente. Porque Aham.
às vezes a gente fica criando conteúdo, principalmente, sabe, no começo, quando você não cria tantos laços com as pessoas, você tem muita sensação de que você está falando sozinho. Então, quando vocês Uhum. comentam com a gente, quando vocês mandam mensagem, a gente sente que Ai, meu Deus, o interfone daqui de casa está tocando. Deixa eu pedir pro meu marido atender. Amor, interfone, atenda, por favor. realidade, realidade. É. Vida real. Pronto, ele já foi atender. Mas isso é muito importante a gente falar mesmo, porque o que que acontece? Como que eu cheguei até você? Foi uma Conta. pessoa que estava me seguindo, um seguidor, que eu não conheço pessoalmente, não sei como ele chegou até aqui, se foi a partir de algum amigo, se o Instagram sugeriu para ele, enfim. Mas ele me mandou uma mensagem falando que estava gostando muito dessa série de lives e que gostaria muito que eu fizesse uma live com você. E aí é muito gostoso quando isso acontece, porque você fala, nossa, o que eu tô fazendo tá impactando, tipo, eu tô conseguindo ajudar alguém, assim, sabe? Muito legal, né? E eu fico assim, lisonjeada, de verdade. Fico muito, 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 muito feliz. E eu sempre comento, porque é muito louco você pensar que tem uma outra pessoa, por mais que eu não conheça essa outra pessoa, que tá feliz, que tá gostando desse conteúdo, mas eu só consigo ter essa dimensão quando vocês falam com a gente. Então é muito legal essa troca, quando vocês comentam, quando vocês indicam, porque aí a gente, né, pode retribuir. Eu posso agradecer, inclusive, por ter me apresentado para a Leca e de poder estar aqui. E isso também é muito legal pra gente saber que rumo que a gente tem que tomar, né? Que tipo de conteúdo seria mais legal de criar, o que que as pessoas esperam, o que que é mais fácil para elas, porque às vezes pra gente é óbvio alguma coisa, mas para as outras pessoas não é. Eu já recebi muitos feedbacks do tipo, ah, mas como que eu faço isso? E eu já tinha passado tipo pro passo 3 e tipo 1 e o 2 para mim era tão óbvio que eu acabo não passando. Então é muito legal a gente ter esse feedback mesmo. Total. É muito importante, porque aí a gente, né, sente que tá fazendo a coisa certa no caminho, ou entregando a coisa que vocês querem ver, né? Ainda mais você que tá, tipo, longe pra caramba, literalmente, né? Que seu público, eu acredito que seja a maioria de brasileiros. Sim. Então, você que tá longe é, tipo, é muito legal a gente receber esse feedback que você fala, eu Ai, não tô muito. sozinha, é, tipo, não tá sendo em vão, né? Não, é total. Eu nem sei, acho que eu nunca falei sobre isso no meu Instagram, até era um tema para eu bater um papo no meu Instagram, porque acho que as pessoas que comentam, tem uma galera muito engajada, eu não sei se essas pessoas têm consciência do quanto é gostoso isso para mim, tá? É muito importante, porque principalmente existe um lado de você morar muito longe da sua família, dos seus amigos tradicionais, né, os antigos, claro que a gente faz amigos novos, mas o fato de você morar tão longe, você se sente muito só. Então, as redes sociais servem muito para mim como interação, como entretenimento, como diversão. É um momento em que, assim, eu me divirto de verdade de estar aqui. Então, essa troca para mim é essencial. É muito legal. E você falou que você tá há um ano aí no Japão, né? Você Sim, chegou, ainda tava a vida normal, ainda não tínhamos o vírus circulando. Você conseguiu viajar aí dentro? Conseguiu fazer viagens? Você mora em Tóquio, né? moro em Tóquio. Felizmente eu consegui viajar um pouquinho, porque a gente planejou uma viagem justamente no final do ano, onde a gente conheceu alguns lugares que eu tinha muita, muita, muita vontade. E logo em seguida, né, porque a partir de fevereiro o negócio começou a dar uma estremecida e março já começou a fechar a fronteira, abril entrou em estado de emergência, então eu consegui ver um Japão muito diferente, duas realidades muito diferentes aqui no Japão. Então assim que eu cheguei, era normal, né? Turismo normal. Tanto que os pontos turísticos que eu visitei era uma coisa. Agora, quando você vai, é outra, completamente diferente. Porque tá super vazio. As fronteiras estão fechadas ainda, né? Tá começando a abrir para residentes voltarem para cá agora. Uhum. Então, o Japão que eu vejo agora é muito diferente do Japão que eu encontrei quando cheguei aqui. Então é bem chocante um pouco essa parte, mas felizmente eu consegui viajar bastante, bastante não, mas eu consegui conhecer Osaka, consegui conhecer Hiroshima, que eu tinha muita vontade, Kyoto, e agora eu tô começando a fazer algumas viagens, porque agora, depois que entendeu o estado de emergência, a gente pouco a pouco tá voltando ao normal, e eu consegui fazer viagens mais próximas por aqui. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma viagem para Hakone, que é um lugar onde você consegue ver o Monte Fuji e tal. Então, tô começando a voltar a explorar, que era o meu objetivo desde o começo, né?
E quando você vai para essas cidades, você usa que meio de transporte? Você usa o trem? Qual é a maneira mais fácil de chegar a elas? Porque eu sei que a linha ferroviária do Japão é até bem conhecida e famosa por isso, né? Que o É, trem te leva para praticamente todos os lugares com muita eficiência. É assim mesmo? é assim mesmo, gente, é uma coisa surreal. Até hoje, eu não usei avião para ir em nenhuma dessas viagens que eu comentei com você. Eu usei o Shinkansen, que é o nome do trem-bala. Então, são viagens de trem de alta velocidade. Então, assim, eu saí daqui até Osaka, por exemplo, que fica lá mais ao sul, em 2 horas, sabe? Então, Muito rápido, né? funciona muito, muito, muito bem. É uma coisa assim de outro mundo. Eu nunca tinha feito viagem assim. Eu já tinha feito algumas viagens de trem rápidos, mas não assim a 320 quilômetros por hora. Então é muito surreal você pensar na distância que você percorre num período tão curto. Funciona realmente super bem. Acontece que é caro. E isso é chatinho, né? Mas tem que se dizer. A viagem funciona muito bem, a estrutura aqui, só que ela é cara. Mas para turista não é tão ruim assim, porque quando você vem para cá, você compra um cartão, né, um passe, que ele só vale para turista. E aí sai muito mais barato, justamente para incentivar o turismo, né? Então existe essa vantagem. Quando você vem para cá viajar, você consegue fazer muitas viagens de trem por um preço fechado. E só que pra gente que tá morando aqui não, você paga o valor inteiro. Eu tenho um amigo que tem descendência, né, japonesa, e aí ele foi passar 30 dias no Japão, ele e a mulher dele. E aí a dica que ele me deu foi: você compra o passe, se eu não me engano, é pelo número de dias. Você pode comprar por 15 dias, por 30 dias. Então, o primeiro dia que você chega, validou, começa a contar. E ele falou: aquele passe servia para qualquer passe de trem, tipo, dentro da cidade, indo de uma cidade para outra. Ele foi do Japão de norte a sul, assim. Se eu não me engano, eu posso estar falando valores errados, até porque o dólar tipo, disparou. Ele foi tem 2 anos. Então, eram realidades bem diferentes em termos de câmbio. Mas ele Uhum. comentou comigo que para 15 dias ficou em torno de R$ 500 o passe. Por aí, pode ser. É que eu não lembro, eu não sei os valores em reais e também com essas mudanças, eu sabia o valor em dólar e deve ter mudado. Eu sei que é mais ou menos isso. Aí, inclusive, assusta, porque, por exemplo, uma viagem muito longa, que você vai ficar 21 dias, que é o passe máximo, às vezes Uhum. você pensa, eu quero conhecer o Japão inteiro, mas tá muito caro. Só que quando você coloca na ponta do lápis os valores que você paga por trecho, o cartão se paga muito rápido. E aí vale Sim. muito a pena. Então, se você quer explorar bastante o Japão, não tem uma recomendação mais importante do que comprar o JR Pass, né? Que é como eles chamam esse cartãozinho. Tem para 7, 14 e 21 dias. E o interessante é que é só para turistas, né? Só turistas que têm direito a esse cartão. Você, como moradora, não tem, né? Não, não, não. E eu tinha a pensar, eu achava que era algo que, é porque se compra fora, por isso que não pode. Não, é porque você precisa realmente comprovar que você é turista. Então, ele vê o seu visto. Então, por Entendi. exemplo, no Brasil, eu estava dando uma pesquisada um tempo atrás, quando você compra a passagem, ou quando você pede o seu visto, né? Porque brasileiro precisa de visto para vir para cá, você já pode comprar. E aí, quando você chega aqui, como você mesma contou, você valida. Então, ele, tipo, você compra ele, mas a data em que você vai validar depende de quando você quiser se organizar, né, na sua viagem. Aí, uma vez validado, começou a contar, né? Você não compra certinho para aquele dia. Pode até ser que você, sei lá, planeje uma viagem de, sei lá, 25 dias, é só validar 4 dias depois, ou então 2 dias, e nos 2 últimos dias fica só numa cidade. Enfim, aí é questão de Tem gente que planejamento e pega organização. dias. Depende de como você vai organizar. Por exemplo, às vezes tem gente que vem para ficar um mês, mas compra só o de 7 dias, porque ela, vamos supor que ela chega por Tóquio, mas ela vai embora por Kyoto. Então ela só pega de 7 dias para fazer a viagem de Tóquio para Kyoto e de Kyoto para as outras regiões ali ao redor. Então é bem flexível. Então você só precisa organizar bem para aproveitar as viagens Tentar naquele curto. otimizar esse custo aí, né? Mas funciona muito bem. E é uma experiência também, né? Né? Agora, assim, é fácil, tipo, visualmente de saber qual é o seu trem, porque eu sei que na China não é. Que você tem que, de fato, decorar aquelas letrinhas e o número do trem, e é, tipo, bem louco o negócio. No Japão É, é mais tranquilo? o Japão
tem toda aquela coisa, né? Que se tá escrito, normalmente vai estar, o bilhete que você vai comprar vai estar, a passagem, né, que você vai comprar vai estar escrito o nome da cidade todo em japonês, então existem alguns meios de você descobrir. Por exemplo, vai estar escrito o nome da plataforma, e eu acho que normalmente esses nomes, assim, plataforma, não sei o que, vai estar Até em escrito inglês. também em inglês. E aí também tem os números. E aí tem uma coisa que só pela organização e pontualidade japonesa dá para você. Você já dá para ter uma ideia a partir daí. Os horários são muito certinhos. Então, uma forma de você também saber se você está no lugar certo é você olhar. Esse trem vai sair às 3h44 e no painel fica escrito 3h44. Então, se aquele trem que está passando é às 3h44, pode ter É certeza eles. que ele vai estar correto. Mas também Ah, sempre dá para perguntar, porque aí você mostra para o guardinha e ele te aponta. A linguagem dos sinais, gente, é o que vale. é verdade. Eu acho que na Ásia toda, né? Eu acho que Hum, eles são bem habituados a usar a linguagem dos sinais e mímica, até porque a é. galera tende a ser mais zen, então é tudo mais E também tranquilo. acostumados, acho que o estrangeiro, né? E a língua é muito diferente, então eles estão acostumados a ter que se adaptar. A mímica é o que vale. É verdade. Uma outra coisa que eu tenho bastante curiosidade sobre Tóquio é. Eu sei que os endereços é uma outra formulação, porque aqui no Brasil a gente tem Sim. como endereço rua tal, número tal, apartamento tal. No máximo você vai colocar entre as ruas A e B. Acabou. É, Coloca o bairro, o CEP, acabou. Como é que é aí? é. Ai, nossa, eu não sei nem se eu consigo contar direito. Posso estar falando alguma besteira, gente que souber aqui, ó, pode explicar melhor. Se alguém aqui do Japão Uhum. estiver indo, me ajuda. Porque aqui não é nessa mesma lógica que você falou. É por bloco. Então, assim, Estão e falando, com exceção de é Brasília. tipo, Realmente Brasília são as quadras, é uma outra lógica também. não, mas eu acho que se aproxima um pouco de Brasília, porque eu andei lendo, tipo, se existe algum lugar que fazia parecido, e eu vi que Brasília, realmente, como são blocos e tal, acho que foi uma cidade muito bem estruturada, né? Planejada. Organizada, segue um pouco essa lógica. Eu não sei exatamente como funciona em Brasília, mas não tem nome, tem número. E você, primeiro você tem o número do bloco, e Tá. depois o bloco você tem o número da região e depois tem o número da casa. Então, por exemplo, a minha casa fica o nome da cidade, vem o nome da região, né, da subprefeitura, depois vem o nome da cidade, não, cidade, subprefeitura, aí vem o número da quadra, o número da quadra, o número do quarteirão, o número da casa. Vai assim, Tá. cidade, bairro, quadra, quarteirão e número. É tipo isso. Entendi. A lógica é basicamente de escala, assim, né? Você está numa escala maior que a cidade. Depois você vai para uma Hum, escala menor que é o bairro. Depois você vai para uma escala isso, menor que é a quadra. Depois você chega isso, no quarteirão e depois você chega no número. isso. E não tem nome, né? Eu acho que o que faz ficar muito complicado, até pra mim, eu até hoje não sei muito bem explicar, é porque você não tem nome. E você tem que denominar as quadras e os blocos. E são sempre números, então confunde um pouco. Entendi. E quem está indo para turistar e quer conhecer Tóquio, qual é o bairro que você acha que é mais legal de ficar hospedado? Tem algum Olha, tem assim muita específico? coisa espalhada por Tóquio. Primeiro que Tóquio é enorme, né? Muito, 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 muito Uhum. grande. A gente pode pensar em São Paulo, por exemplo, como eu falar lugares. E São Paulo, sei lá, tem Vila Tem Madalena, milhões. Eu muita moro em coisa. São Paulo. Tem milhões de bairros que você pode se hospedar, depende do que você quer fazer. Depende muito se você quer pagar mais barato, quer ficar mais próximo do centro. Então, aqui é a mesma lógica. E tem muita atração turística em vários pontos. Então, você tem uma flexibilidade na hora de encontrar. Então, você pode ir, sei lá, por preço ou por conforto. Mas, assim, os bairros mais centrais ali, por exemplo, Ginza é um bairro muito conhecido por ser um bairro muito elegante, muito luxuoso. Então, você está perto de lojas muito caras. Então, tem esse. Aí, tem a região mais cool, que fica mais para o outro lado de Ginza, né? Fica mais para o lado
oeste. E aí você tem Shibuya, que tem muita atração turística, que é onde tem aquele cruzamento, e tem várias atrações ali, tem um parque muito famoso, uns templos muito famosos. Depois você tem as regiões dos eletrônicos, quem quer ficar naquela parte mais de eletrônico fica em Akihabara, ou se você quer ficar na parte dos barzinhos, que são da vida noturna, aí você fica em Shinjuku. Então, mais ou menos, tá tudo no mesmo bolo, mas você Tá, pode optar para o estilo que você gosta mais ali. Mas seriam esses os bairros, assim, acho que mais populares. tá. Seria basicamente a mesma lógica de São Paulo, pelo que você está falando, né? E esses lugares vão ser todos É. muito acessíveis pelo transporte público, né? Ah, não, mas isso, mesmo que você não fique na zona muito central, a transporte público você não vai ter problema, porque o metrô te leva para praticamente todos os lugares. Se você ainda tiver um pouco mais de paciência, você pode pegar ônibus que ainda te serve mais ainda, ele cobre toda a área. Então, transporte público não. E outra coisa que é importante e também é legal vocês saberem para não se preocupar é que o Google funciona muito bem aqui. Então, ele direciona você certinho, que horas, onde você tem que pegar. Para ter uma noção, o Google aqui ele te fala até a porta do metrô que você deve entrar para que você faça uma conexão mais rápida, de tão preciso que ele é, Olha que sabe? Então, legal. funciona muito bem. Ah, bacana. E em relação à comida, porque aqui no Brasil a gente tem uma visão de comida japonesa que eu tenho certeza que não deve ser a real daí, né? Tem muito mais coisas, né? A gente também depende, né? Tem gente que conhece mais da cultura japonesa e sabe que existe uma variedade. Mas eu, por exemplo, antes de vir pra cá, eu achava que tinha muito sushi, sashimi, que a galera comia sushi e eu ia encontrar em todo que era canto. E não é bem assim, né? Claro que eles comem muito, mas eu acho que o sushi, na minha opinião, é como, não sei, a nossa feijoada. É um prato diferente, sabe? Não é que se come todo Entendi. dia. É um Até porque prato. é caro, né? No Brasil, né? Sim, é. Aqui eu acho que não, inclusive existe um tipo de sushi, que é o famoso sushi de esteira, que é um sushi popular, que você encontra em muitos lugares, que você senta, come rapidinho e ele é muito barato. Então, é claro que existe uma variedade muito grande de sushi, principalmente nessas zonas turísticas, para atender essa expectativa que se tem daqui. Mas a verdade é que se você quiser realmente explorar a culinária japonesa, existe uma variedade absurda. Todos os dias eu descubro uma coisa diferente, sabe? Provo, eu tento me desafiar a descobrir outras coisas, porque aqui se come muito porco, por exemplo, muito frango, e a gente tem na cabeça que é só peixe ou só frutos do Isso. mar. Muita gente me escreve, inclusive, falando: ai, será que eu vou conseguir comer aí? Porque eu não gosto de peixe, eu não gosto de frutos do mar, ou eu tenho alergia. E eu sempre falo: não, fica tranquila, porque assim, além de ter muitos restaurantes que vai ter opções vegetarianas, mas tem muita carne, então se a pessoa come carne também é bem fácil e tem muita opção, muita opção. E assim também, Tóquio é uma metrópole, né? Como, sei lá, São É, Paulo, Nova York. Tipo, hoje eu tô aqui em sim. São Paulo. Se eu quiser comer uma comida peruana, eu consigo. Você Se eu acha? quiser comer uma comida italiana, tailandesa, japonesa, tipo, Nossa, vou São Paulo tem. conseguir. É mesmo. Então, eu acredito que Tóquio, por ser uma metrópole também, tipo, se eu quiser comer pizza, eu vou conseguir, né? Sim, consegue, consegue. Mas eu recomendo que se vocês vierem pra cá, provem coisas diferentes, gente. Vocês vão se surpreender. Tem muita coisa muito gostosa. Não, isso faz toda a diferença. Você viajar com a mente aberta, assim, a imergir mesmo na cultura do lugar que você está conhecendo. Quando eu fui para a Ásia, que eu fui para Tailândia e para outros lugares, para o Camboja e tal, a minha prioridade era, tipo, eu vou provar as comidas que são... Não é típica, porque quando a gente pensa em comida típica, é como se a gente estivesse, tipo, no Brasil só comendo feijoada e, enfim, outras comidas. É, Mas não, é tipo a comida do dia a dia do morador, do- né? isso faz muita diferença, porque é diferente, né? O que eles comem de segunda a sexta, né? É legal descobrir isso também. O que que tá dentro do cardápio deles no dia a dia, né? E essa parte tecnológica, quando você chegou, o que que mais... Teve alguma coisa assim que te chocou? Assim, sei lá, você já foi atendida por um robô? Algo do Já tipo, assim? quando eu quis comprar o chip do celular,
eu fui atendida por um robô numa loja e era um robô que não falava inglês. E foi muito Mas era difícil. robô mesmo ou era tipo uma máquina? Era tipo uma máquina, só que com uma carinha, com bracinho, com Ah, perninha. tinha vida. Tinha. É que na verdade ele chega, fala uma frase lá e você tem que ir apertando os botões. Mas, meu, não rolou nada porque eu não tava entendendo nada, tava tudo em japonês e depois vieram me atender. Mas assim, tem sim. Mas acho que a coisa que mais me chocou aqui, que não era um robô, mas os banheiros. Os banheiros aqui do Japão me surpreendem muito, assim. Quando eu cheguei, eu falei, gente, não é possível que isso tem. Porque você entra no banheiro e ele toca musiquinha pra você, tanto pra disfarçar os seus ruídos, quanto também para te estimular a fazer xixi, porque fica tocando uma aguinha assim, sabe? O assento esquenta, ele tem ducha de várias velocidades diferentes. É uma loucura. E são todos os banheiros, não é que, tipo, alguns lugares você vai. Quase 80, 90% dos banheiros são assim, mesmo nos banheiros públicos, quando você vai, às vezes, em parques, às vezes você encontra esse tipo de tecnologia. É muito, me surpreendeu muito, muito, muito. Ah, inclusive você tá falando de banheiro público. Eu vi uma postagem que você fez de uns banheiros que eram em alguma praça, que eram de vidro colorido, que era transparente. Eu falei, gente, eu acho que eu não conseguiria, tipo, relaxar dentro desse banheiro. É difícil, né? Como é que momento tão íntimo, meu Deus. Mas eu fui lá, porque recentemente eles instalaram alguns banheiros, né? Que foram estes que eu mostrei, e mais um. Faz parte de uma ação que eles estão fazendo aqui. Eu não vou saber explicar muito bem, mas são Aham. vários artistas que estão desenvolvendo essas tecnologias aqui voltadas para essa melhoria em relação ao banheiro, principalmente porque havia muitas queixas de que os banheiros eram sujos nos parques ou que eles eram muito antigos, porque aqui também existe Aham. aquele banheiro que é no chão, sabe? E Que é aí, como bom, na enfim, Ásia, né? nossa, é muito estranho também, né? É Outra coisa que a muito gente não tá. estranho. E aí fizeram esse banheiro transparente, são 4 que estão instalados nesse parque, 2 de um lado, 2 de outro, e ele é transparente, literalmente. E eles alegam que a ideia de fazer isso é porque para que antes de você entrar no banheiro, você saiba se ele está vazio, né? Se você sempre você precisar bater para não ter inconveniências, e também para você saber se ele está limpo antes de você entrar. Enfim, uma tecnologia muito louca, porque ele é fosco naturalmente. E através da energia elétrica ele fica transparente. Porque eu fiquei pensando, se acabar a energia e você tá lá, sabe? Mas não tem esse risco, Mas porque estamos você no Japão, né? é muito louco. Mas enfim, é Engraçado muito é que louco. devem ter coisas que a gente, como brasileiro, não só brasileiro, mas sei lá, como latino mesmo, a gente pensa em coisas que talvez nem passe pela cabeça deles, porque, tipo, não vai faltar luz, sei lá, Normal. sabe assim? Pois é, mas é uma loucura. E a gente vai se adaptando, descobrindo, né, coisas que dá para fazer. Eu me divirto muito com isso, com essa Eu imagino. criatividade. Né? E uma outra coisa que eu acho que é, pelo menos eu tenho essa visão, que é bem comum no Japão, até porque eu já vi várias pessoas mostrando, são as máquinas que vendem bebida, que Ah, sim. tem em vários lugares espalhados e são bebidas tipo trocentas, assim, né? Às vezes aqui em São Paulo, quando eu vou na Liberdade, eu já vejo um monte de bebida que eu não faço ideia do que seja, eu fico imaginando no Japão como é que é. Umas bebidas muito loucas, às vezes dá vontade de pegar qualquer uma só para saber que gosto que tem. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas o mais louco dessas máquinas, primeiro, que existe uma quantidade absurda. Então você às vezes você tá num lugar no meio de uma mata vazio, não tem nem asfalto, sei lá, nos lugares assim montanhosos e do nada uma máquina. Eu sempre fico pensando, onde é que eles ligam essa máquina, sabe? Porque tá no meio do nada e tem, tá espalhado pelo país inteiro e é muito louco porque elas são super abastecidas, funcionam perfeitamente. E aí eu fui testar uma dessas que eu encontrei no meio do nada e o que mais me chocou é que eu escolhi um café que tinham me recomendado, que era bom, e aí quando eu cliquei, o café sai quente. É uma latinha. Então ele não serve só bebida fria, ele também serve bebida quente. E eu fiquei assim, meu Deus, como que eles fazem Nossa, isso? isso eu Muito não perfeito. sabia. Eu imaginei que É, fossem tipo latas de bebida fria, sabe? muito louco, né? Mas não, sai quente também. Que Tô loucura. Não, e surpresa. eu fico pensando nesses lugares remotos, como é que eles fazem o reabastecimento,
manutenção dessas máquinas? Sei lá, tipo, como é que elas se mantêm ali, tipo, trabalhando perfeitamente, sabe? Não, é porque simplesmente eles vão, sabe? Vira e mexe eu vejo umas pessoas que vêm, uns carinhas vêm com a bicicleta, com aquelas coisas elétricas assim, e aí eles estão sempre mexendo nas máquinas. Então tem uma manutenção que realmente funciona, porque quase é muito difícil você encontrar alguma que não está ativa ou que tem algum produto faltando, sabe? Elas são super reabastecidas e tal, e super no meio do nada, e mesmo assim funciona. Eu fico chocada. Eu abri o box de perguntas antes da live, abri ontem, na verdade, e aí teve uma pergunta, tiveram algumas perguntas que eu tô fazendo aqui no decorrer da nossa conversa, mas teve uma que me chamou bastante atenção, que a pessoa perguntou assim: como que faz para morar numa casa pequena? Assim, eu não tô falando que você mora numa casa pequena, mas quando a gente pensa em Japão, É a gente sabe pequena. que é caro e que aí cada vez mais o espaço vai ficando menor. Como que faz para morar numa casa pequena, tendo tanta coisa de lojinhas com coisinhas bonitinhas para comprar? Tá, gente, assistam os stories que eu coloquei hoje no meu Instagram. É muito difícil. Por quê? Todos os lugares, é o que vocês falaram, vende coisinha, tem cacareco, você vai num negócio, aí você tem brinde, aí tem as lojas que, ou aquelas máquinas de jogos, você coloca 100 ienes e aí você ganha alguma coisa. Você tem uma oferta muito grande. Então a chance de você acumular muita coisa é difícil. Então eu e o Marcelo, meu marido, o que a gente faz é tentar se controlar. Então, assim, a gente não joga porque sabe que vai se ganhar alguma coisinha. Eu, por exemplo, é que não tá aqui agora, mas eu tenho uma almofada desse tamanho, que foi um dia que eu quis ficar jogando nessas máquinas, e aí eu ganhei essa almofada. Então, se eu for ficar caindo em todas, você acumula muito mesmo. E a gente tem pouco espaço, né? Não tem como. Então tem que ser controlando, você tem que ser forte. Mas é difícil, porque são tantas coisas fofas também. Eu sempre passo aperto querendo as coisas. Às vezes eu Mas, não resisto, enfim. mas as casas aí, você percebe que elas são completamente projetadas para os móveis serem embutidos e cada coisa ter o seu lugar? Ou não? É tipo, é pequeno, mas tipo, é livre, assim. Não sei se Não, eu é consegui livre. fazer bem a pergunta, assim. A Não, minha é muito. pergunta seria basicamente se tem uma organização já pré-estabelecida para você conseguir morar num espaço muito pequeno, sabe? Sim, bom, vou te falar pelas casas que eu visitei antes de alugar essa daqui. As casas realmente são muito pequenas. É óbvio que você consegue encontrar casa grande, mas é muito, muito, muito Muito raro. E aí caro. você tá indo de forma exponencial, né? Quanto maior, mais caro. Difícil, né? Porque é raro também de você encontrar casas muito grandes. Então, naturalmente, as casas, principalmente aqui em Tóquio, são menores. Isso também eu tô falando de uma realidade de Tóquio, talvez mais para o interior seja mais fácil. Uhum. Então, o que acontece? A maioria das casas que eu visitei, armários. Então, assim, o armário do meu quarto aqui, por exemplo, tem um na sala que é tipo a sapateira, por exemplo. Isso já vem embutido no apartamento. Primeiro, porque a sapateira aqui no Japão, ela sempre ficam no mesmo lugar, que é Na o espaço entrada. que tem logo depois da porta, exatamente. O armário também, todas as casas que eu visitei, o espaço já era pronto assim e já tinha o armário prontinho. Outra coisa Uhum. que a maioria dos apartamentos que eu visitei também é armário de cozinha. Todos eles já tinham armários e fogão também. A maioria já tem o fogão e um mini forninho. Claro, porque o espaço ali, igual você estava falando, ele já foi pensado para um fogão de duas bocas, por exemplo. Então, Uhum. na organizar, de vender ou de alugar o apartamento, eles já deixam aquilo pronto para você, porque você já não tem muita opção, entendeu? Então, essa parte da cozinha, o banheiro também, todos que eu vi, a pia, ela já é embutida com espelho e com armário. Então, essas coisas que são essenciais e que têm um espaço limitado, normalmente elas são construídas e oferecidas prontas para você. Agora, o resto do ambiente, por exemplo, na sala, se você quer colocar outras coisas, outros armários, ou na sala mesmo, aí é tudo aberto. E aí Aí é você. livre, né? Uhum. Uma coisa que você falou agora que é muito da cultura japonesa e eu acho que agora que a gente está começando a adquirir um pouco isso, é o hábito de quando chegar em casa tirar o sapato antes de entrar dentro de casa, né?
Eu te É. confesso que Nossa, eu não tinha esse hábito. O meu marido, ele tem uma tia que mora em Tóquio, então, tipo, na família dele já existia esse hábito e eu sempre pensava, tipo, ai, vou na casa, sei lá, da minha sogra. Sabia que não podia tirar a sandália, tipo, já tinha que deixar o sapato ali fora, já tinha uma sandália minha para andar sim. dentro da casa e tal, enfim. E aí, quando veio essa coisa da pandemia e tal, eu falei, gente, mas por que a gente não faz isso aqui? É, tipo, tão mais simples, tipo, não suja a casa. Não, e aí você começa a perceber, caraca, por que que eu fiquei sofrendo tanto tempo? Porque, por exemplo, agora, quando a gente limpa a casa aqui, ela fica limpa por muito mais tempo, então suja com pó por causa da janela ficar aberta, alguma coisa se derrubou, não sei o que lá. Aquela sujeira que dura mais, sabe? A limpeza que Uhum. você faz dura mais. A gente, acostumado no Brasil, a gente pensa que na quantidade de coisa que você pisa na rua, um monte de coisa. Ah, mesmo que você não pisou em nada, né? Exato. Mas é muita sujeira. E aí você traz isso pra dentro. Aí, hoje em dia, quando eu vejo gente postando vídeo ou postando foto com um sapato em cima do tapete, me dá uma agonia, porque eu penso, meu Deus, esse tapete tá todo sujo, tira. Então, assim, é óbvio que eu não tinha esse costume no Brasil. Sim. Não. Mas depois que eu vivo essa realidade, que eu comecei a viver essa realidade aqui, eu acho que eu não consigo viver de outra forma, porque aí você abre a sua mente e você fala: Meu Deus, eu não posso colocar essa sujeira aqui dentro. Não faz sentido, É verdade. E é tudo questão de né? hábito, né? No início, tipo, eu super entrava e lembrava depois, aí meu marido falava, você já tá com um sapato dentro da... Porque na vida dele, sempre foi assim, sabe? Na casa dele e tudo mais. E aí ele falava, você já tá entrando de sapato dentro de casa e tal? Eu, ai, que saco. Mas depois você vai entendendo e você vai vendo que é muito mais prático e, tipo, facilita muito a vida, gente. Nossa, muito, muito, porque fica mais limpo e você, sei lá, depois você começa a perceber a quantidade de coisa que você pode trazer pra dentro, né? Não faz nenhum sentido. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, acho que as pessoas tomaram mais consciência, né? E aí você começa a falar, não, é verdade, né? E aí eu acho que isso vai talvez começar a mudar. A Michelle, por exemplo, tá comentando que agora com a pandemia ela começou a mudar e faz Começou a sentido. adotar isso. Eu acho que aos poucos a gente vai pegando as coisas boas das outras culturas e colocando na nossa vida, né? E falando um Sim. pouco de cultura, explica pra gente o que é aquele kimono que você postou a foto com o kimono. É, gente, a Leca, ela foi compartilhar a foto. Ela pegou a minha foto mais polêmica para divulgar live. Aí eu falei, tá boa essa foto? Aí ela, então, veja bem. Mas, ó, não precisava ter mudado, mas eu ia ter que começar a live explicando, gente, acontece que eu tô usando esse negócio aí errado. É um ótimo tema para começar a falar sobre cultura, Leca, verdade. Essa foi uma situação engraçada que eu vivi recentemente. Eu nunca tinha colocado um kimono, né? Que naquele lá é o de verão que se usa aqui, um yukata. E aí eu coloquei ele como todo bom brasileiro, não sei, eu pelo menos sempre coloco a roupa, tipo, esse lado, depois esse lado. Sabe quando você vai trançar uma roupa no Uhum. seu corpo? Um hobby, por exemplo. Só que aqui no Japão não funciona assim. Você tem que colocar primeiro este lado e depois este lado. Até aí tudo bem. O problema é quando você descobre o motivo disso. Algumas pessoas me escreveram, felizmente uma amiga foi a primeira que identificou, então eu consegui me justificar para todo mundo, mas várias pessoas começaram a me escrever falando: "Olha, quem usa roupa assim é defunto. Ai, meu Aqui no Deus. Japão todo mundo olha estranho quando você estiver usando uma roupa assim, porque só morto pode usar". Aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu fiquei desfilando 2 dias no hotel que eu tava com roupa de defunto e ninguém tinha me contado, sabe? Mas são coisas que você não tem como prever, sabe? Eu descobri graças ao Instagram. Tá vendo? Instagram também é cultura. E ajuda muito, muito. Nossa, e é isso que você falou, às vezes você faz coisas tão na inocência, tipo, você só queria vestir um kimono, você só E queria ter essa experiência. E aí, quando você vê, você tá fazendo um negócio que não pode, que é proibido. Eu sabe, passei por uma situação de coisa proibida que na minha cabeça, tipo,
nossa, o que eu tô fazendo de errado? Eu tava no metrô em Dubai e o meu amigo tava mastigando um chiclete. E aí veio um guardinha lá e falou, ó, começou a falar um monte de coisa em árabe e a gente não entendia. E a gente falou, não, a gente só fala inglês e tal. Resumo da história, é proibido mastigar chiclete dentro de metrô em Dubai. E ele teve que pagar uma multa que na época deu em torno de R$ 100. Porque se ele não Mano, pagasse a multa, eles iam fazer tipo um assentamento assim lá no negócio do visto. E que ele poderia tipo, ter vistos negados para vários países que têm relação de amizade com os Emirados Árabes. Olha que loucura, por causa de um chiclete. gente, olha só o nível de informação que a gente precisa ter para, e nesse caso ainda é mais grave, porque o meu é uma questão social, né? Acho que causa um Uhum. desconforto. Também existe, também é óbvio que nada é extremo. Eles sabem que eu sou estrangeira. Eu tava tendo dificuldade de fazer várias coisas, mas neste caso que você está contando, ele tomou uma multa, então assim, precisa saber, né, esses detalhezinhos. E que pra gente é super normal mascar chiclete, né? E de repente. Exatamente. E assim, como é super normal pra gente, depois a gente foi ver que tinha aviso assim dentro do metrô com um xizinho assim de uma bola de chiclete, só que a gente imaginou que não podia fazer bola, sabe? Mas não, você não pode comer o chiclete. Aí eu falei, gente, eu acho que a lógica deles é o seguinte: como não pode fazer bola, ou então você pode sujar o metrô por estar mastigando chiclete, não sabe onde jogar o chiclete, acaba grudando em algum lugar. Para evitar esse resultado final, eles já cortam mal pela raiz. Tipo, não pode mastigar chiclete. Não pode. Nossa, meu Deus, essa eu E vou até aí essas pesquisar quais coisas outras. de regras, de regras sociais, de regras de lei mesmo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente viaja para um lugar que tipo, é muito distante assim da nossa É, realidade, tanto cultural quanto econômica, tá, enfim. E aí exato. foi muito louco, assim, foi uma experiência que eu falei, meu Deus! Tanto que eu falei para esse meu amigo, você, por favor, emoldura esta multa e coloque na parede da sua casa. Conta pra tudo. É, porque foi. Pelo menos ele tem uma história, mas uma história um pouco cara, né? Exatamente. Mas 100 uma história assim, eu falei, olha esse chiclete, foi caro, viu? foi caro. Nossa, esse chiclete. E assim, a parte que eu não contei, eu também estava mastigando chiclete. Quando eu vi a confusão acontecendo, eu engoli o meu. Então, o cara, não. Nossa, mas eu acho que eu faria a mesma coisa, mulher. O que você ia fazer, né? Nossa, Eu se ele não engoli. Deus do céu. Minha mãe falava que Não, não podia engolir chiclete, mas eu ia engolir também. não, tipo, foi uma coisa que, sei lá, na hora eu falei, como é que eu vou me sair dessa? Tipo, É lógico. Ai, nossa. E aí ele teve que pagar. Pô, ele teve que pagar. Assim, o cara deu a opção para ele, ou você paga, ou então a gente vai fazer esse registro nos assentamentos, e aí você pode não ter dá. vistos negados. Aí a gente virou um pra cara do outro e falou, paga, né? Tipo, não dá. 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 Mas você foi rápida, é verdade. A gente vai falar, você foi muito rápida, pensou rápido. Engoliu, filho, não tem chiclete nenhum aqui. Não. Eu só fiz os dinheirinhos assim caindo. Eu falei, não engoli esse negócio. Tá louco, que chiclete caro. Mas enfim, que fica a lição que, gente, é muito importante saber nas entrelinhas, em países com a cultura muito diferente, importante saber que algumas coisas a gente precisa seguir, né? Tem que ter consciência. Não Por tem esse isso que é jeito. bacana a gente não só conversar e perguntar e seguir pessoas que já foram para aqueles É destinos e mesmo. ver como foi a relação que aquelas pessoas tiveram ali naquele lugar, para você não cometer coisa. Isso É não é rasgar. um erro, eu não considero um erro, assim. Mas você É. fazer com que a sua viagem fique mais tranquila, sabe? Sim, Conseguir evitar perrengues. exatamente. Para evitar surpresas, né? Porque uma coisa é essa questão social que eu tô te falando, que às vezes. Mas tem outras coisas que podem ser ofensivas também. Então a gente não quer ferir a cultura de ninguém. Então, se a gente está viajando para um país que Exatamente. tem uma cultura tão diferente, é porque a gente admira de alguma forma, a gente quer conhecer. Então, é importante. Primeiro, seguir as regras para evitar esse tipo de coisa, mas também para poder se integrar um pouquinho ali com a cultura deles, entender, né, como que é a realidade, faz parte. Sim, sim, faz parte. Em relação a custo de vida, é realmente muito caro viver aí no Japão? Enfim, os serviços básicos. Você sentiu essa diferença? Você morou na Europa, que já é mais caro que no Brasil. Você sentiu a É, diferença da Europa para o Japão?
Eu senti. Barcelona tem encarecido cada ano, principalmente a questão do aluguel, mas aqui ainda é mais caro. A Tóquio, né, principalmente, é uma cidade muito cara, mas aí a gente precisa sempre lembrar que existe uma diferença. Se você está falando de Tóquio é cara para quem mora em Tóquio ou Tóquio é cara para turista. Eu acho que Tóquio, para quem vem visitar, o que mais pega é a passagem. É muito caro mesmo uma viagem de lá para cá, porque são muitas horas, normalmente são voos longos, tem as escalas e tudo mais. Um trajeto muito longo, acaba que eu acho que essa é a parte mais pesada. Se você conseguir se Uhum. planejar para isso, já é uma boa parte do seu orçamento ali, né? Que vai ser comprometido. Mas o que me surpreendeu é que eu acho que aqui a alimentação não é cara. Você consegue encontrar ótimas opções a preços muito baratos. Então, assim, às vezes na Europa, você precisa ficar comendo sanduíche para fazer uma viagem econômica. Você precisa ficar comendo McDonald's para fazer uma viagem econômica. Isso não acontece aqui. Então, isso é uma parte muito positiva. Você come muito bem, pagando bem baratinho, assim. Aham. As combines, né, que eles chamam, que são as lojas de conveniências, vendem pratinhos de comidas, que são os bentôs, são marmitas. Então, existem muitas opções se você conseguir economizar nesse sentido. Hotéis, existem muitas opções de hospedagem aqui no Japão. Não só as que a gente conhece, como Airbnb, como hotel, hostel, não sei o que lá. Aqui existe além, entendeu? Você consegue se Aham. hospedar em outros tipos de lugares, né? Até o cápsula, lembra Já deve ter visto, né? Aquelas fotos, aquelas cápsulas de pessoas que dormem num cubículo, que é daqui, acho que Aham. surgiu aqui esse conceito. Então já é uma forma de você economizar também. Mas é verdade que Tóquio sim é uma cidade cara, as atrações podem ser caras, se você converter, acho que é isso que pega também muito. Por isso que eu falo, talvez não seja tão cara se você ganha um salário daqui, porque o salário é condizente com a realidade, mas é óbvio que se você está vindo com o dinheiro do Brasil, a conversão realmente pega muito. Então, esse é um ponto negativo, mas eu acho que uma parte boa também de pensar que você vai vir para Tóquio é que tudo é uma atração turística, tudo é incrível. Então, uma boa parte das coisas que você faz aqui é grátis. Então, por isso que eu falo que eu acho que a passagem é o que pesa mais, a hospedagem você pode dar um jeito, a comida é barata. O que pega mais é isso, porque a maioria das coisas que você vai fazer é grátis. E se você mora aqui, é lógico que é muito mais cara que qualquer outra cidade do Japão, só Uhum. que é claro que você recebe mais também, né? Eu acho que recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o custo de vida no Japão, que é um vídeo que está no meu IGTV, e lá eu comento qual que é a média salarial. Existe o salário mínimo, né? Que não é o mensal, mas é o por hora, e levando aí em conta as horas trabalhadas, existe um valor X, que seria o mínimo, mas existe o valor médio. E o valor médio aqui em Tóquio, que as pessoas recebem, é suficiente para ter uma vida ok, assim, bem, para pagar, entendeu? Ao custo que as coisas têm. Então, acho que isso que é importante, ter essa diferença entre que dinheiro que você está trazendo para gastar aqui é o que você ganha aqui ou o que está vindo do Brasil. Aí realmente fica caro. Mas é bem o que você falou, assim, é tipo, muito vai do planejamento e da organização, porque dois custos que são bem altos, assim, né? É a passagem aérea e a questão do Uhum. deslocamento aí dentro, que a gente já falou lá no início. Sim, é E aí verdade. tem o ticket, né? Mas tem Uhum. muita atração. Realmente, quando a gente pensa em Japão, pelo menos eu, quando eu penso em Japão, muitas das atrações é tipo ao ar livre, sei lá, ir no parque para ver as cerejeiras, para Sim, ver sim. templo, para ver a É, própria cidade, como ela acontece, porque é muito é diferente ver do o que a dia gente a está dia, né? acostumado, né? Sim, isso mesmo. Teve uma pessoa que colocou aqui, sonho em ir para o Japão, principalmente pelos animes ou animes que fala? É animes, né? Mas aqui é anime. É anime? É. E É você já teve alguma experiência aí nessa área? de anime? Tem um bairro aqui que é bem focado, bem de tecnologia e tal, então tem muito negócio de videogames e de toda essa cultura geek e tal, que é uma parte muito legal, que é Akihabara, que eu comentei com você. Eu não sei se eu tô Aham. falando do bairro certo, gente, me perdoe, mas enfim,
do jeito que soa mais fácil, Akihabara. É um bairro que é bem voltado para essa parte de anime. E tem Harajuku, que é uma região aqui do Japão, onde muita gente é uma parte um distrito da moda. Você vê bastante dessa cultura dos animes, inclusive na moda. Então, é uma parte muito legal, um bairro que eu gosto muito aqui. E a gente vê muito essa cultura do anime em tudo aqui. Inclusive, essa coisa do desenho é algo que eu sempre fui muito ligada nessa coisa de propaganda e tal, até cursei publicidade, então me chama muita atenção. Foi uma das primeiras coisas que quando eu cheguei aqui, eu reparei que a publicidade aqui ela é muito diferente da ocidental e a do Brasil, principalmente, e eles usam muito o artifício do desenho para tudo. Então é muito engraçado que essa cultura do anime, ela realmente é muito forte aqui, porque eles têm essa relação com o desenho muito forte. Então, quando, por exemplo, você vai fazer uma escalada numa montanha, a montanha ela tem um mascote, e o mascote é um desenhinho, sabe? Então, a cultura tá muito. Então, ou, por exemplo, sei lá, uma coisa séria do governo, tem um desenho, ele é. A casinha é o formato de um bonequinho. Então, tem muito essa cultura do desenho. Então, é bem diferente, a gente vê em todos os lugares. Ai, legal. A Aline tá perguntando aqui se você assiste TV japonesa e se aqueles programas malucos são reais. Eu não, no meu dia a dia, não. Eu não assisto esses programas, mas já aconteceu de, tipo, ir em hotel, na casa de gente e tal, assim, e ver na TV. E sim, tem muitos programas, não todos, né? Óbvio que existem vários canais diferentes, mas eu já vi vários programas diferentes com aquela estrutura bem de pregar peça, de fazer pegadinha, de dar risada e fazer umas coisas loucas. É bem diferente do que a gente está acostumado. Em relação à saúde, você já precisou ir alguma vez a algum hospital? Vocês têm algum plano? É pelo governo? Você sabe como é que funciona? Não, graças a Deus eu nunca precisei usar, mas aqui funciona assim: todo mundo tem direito à saúde, né? A saúde é obrigatória para todo mundo. E você tem diferentes formas de você ter acesso à saúde, que acho que a principal é através da empresa que você está, se você trabalha em alguma Contratado, empresa, né? uma saúde privada e tal, que é o nosso caso aqui. Eu tenho direito através da empresa que o Marcelo trabalha, então eles subsidiam para os dois. Mas se eu não tivesse isso, eu teria direito à saúde que o governo oferece, que é uma saúde pública, só que ela não é grátis. Então você precisa pagar. E aí ela normalmente o que você paga é proporcional ao que você recebe. E aí, por exemplo, estudantes também pagam, mas o estudante, como ele tem uma renda normalmente mais baixa, você vai pagar um pouquinho mais barato. E aí, normalmente é um valor cheio, que você pode pagar tudo de uma vez, ou eles dividem, acho que até 10 parcelas que você paga ao longo de 10 meses, né? Mas, cada vez que você vai no médico, você também paga. É um percentualzinho. Então, esse plano de saúde que você tem, ele cobre a parte As gorda dos grandes custos. despesas, digamos assim, né? Não, eu não sei como funciona cada franquia, né? Vai depender um pouco, mas você sempre vai pagar um percentual da consulta, do exame, não sei o que lá. Então, acho que tem É alguns tipo planos de sistema de coparticipação, né? Você entra com uma parte, o plano com isso. outra. É. Entendi. E essa questão de. O Instagram tá me avisando que faltam 5 minutos, então ainda dá pra gente conversar um pouquinho. E Tá a questão bom. de serviços. Você viu muita diferença, assim, sei lá, para ir no supermercado, se era muito diferente, sei lá, salão de Ah, beleza, não sei se você já chegou aí em algum. A definição serviço. Ai, tá me fugindo. De vaidade. A definição de vaidade que a gente tem é diferente da vaidade das japonesas. O que te chamou a Ah, atenção, assim? olha, essa pergunta é profunda. Acho que dá até uma próxima live, a definição de vezes. Na definição de vaidade, eu não sei. Não tenho tanto esse contato tão profundo, nem tanto tempo para saber disso. Mas é óbvio que os estereótipos de beleza aqui são muito diferentes. Por isso que eu falo que da outra live é bem diferente. Pode dar uma outra live, porque o assunto é longo. Mas em relação aos serviços que você comentou, eu sinto muita diferença. Muita, muita, muita.
Não que eu ache que os serviços do Brasil sejam ruins. Claro, uma cidade e um estado aí no Brasil diferem muito do outro. Eu sou de São Paulo, é por isso que eu sempre fico comparando, porque é o que eu tenho como referência. E Sim. eu acho os serviços de São Paulo muito, muito bons, assim, no geral, né? Uhum. Aqui também é muito, muito, muito bom. Assim, incrível. E aqui também tem uma questão de quase nunca você vai ter um serviço ruim. Porque por mais que eu acho que o atendente esteja num dia ruim, aqui existe uma coisa que é a. Eu até falei sobre isso num outro vídeo que eu fiz no IGTV, que é sobre a consciência coletiva, sobre o cuidado com o próximo e o omotenashi, que é um conceito de hospitalidade que existe aqui, mas que se aplica a um sentido mais amplo, em que a hospitalidade você tem com qualquer um que está ao seu lado. Aqui você, principalmente se for um cliente, porque aqui cliente é Deus, entendeu? Então é muito difícil que você vá num lugar e que você não se sinta bem atendido. Você é muito bem atendido em qualquer lugar. Eles fazem tudo por você e é muito engraçado porque a relação, a dinâmica nos lugares é muito diferente do que a gente está acostumado. Eles sempre te recebem com bem-vindos, mesmo que você tenha entrado no lugar só para usar o banheiro, sabe? Às vezes você deu uma escapadinha, foi ali, deu uma olhada numa coisa e foi no banheiro. Eles agradecem a sua vinda. Quando você sai, eles agradecem por você ter vindo aqui, te desejam que sejam bem-vindos. Quando você vai no caixa, eles, por exemplo, você vai passar alguma coisa no caixa, aí eles falam, ai, obrigado por ter comprado com a gente, o seu preço não sei o que é isso, vai dar tanto, não sei o que. Eles ficam, tipo, falando várias coisas como se fosse uma cartilha, sabe? Que meio que é para agradecer por você estar ali, prestando conta do que ele está recebendo de você, do que ele está te devolvendo. Então é bem estruturado, assim. Por isso que eu te falo que é muito difícil que algum lugar você seja mal atendido, porque existe uma estrutura muito de servir que funciona muito bem. Existe um padrão pré-estabelecido de qualidade, né? Exatamente. Então, isso me surpreendeu muito. O serviço aqui é muito diferente, mas em resumo, é muito, muito bom. Assim, eles são muito amáveis, sabe? Muito atenciosos, muito, muito, muito. Eles sempre pensam no que for melhor para você. A Aline tá falando aqui que é um povo educado. Eu nunca fui no Japão, mas eu tenho essa visão, assim, de que eles realmente são bem educados, bem atenciosos, né? Então, muito, muito. Isso é uma coisa que com certeza vocês vão notar muito vindo para cá. Muito legal. Cleide, queria te agradecer. O nosso tempo que está quase esgotando. Foi muito bacana. Eu adoro conversar com pessoas que estão vivenciando uma cultura que tipo, é muito diferente da nossa. Pelo menos em mim, dá muita vontade de conhecer. Tipo, já queria que a pandemia acabasse para poder voltar a viajar. Que bom, venham. Eu espero que incentivar vocês, porque é uma viagem muito gostosa, assim. A gente se eu acho redescobre. que é uma viagem que realmente, tipo, muda um pouco a maneira que você vai ver as coisas, né? Tenho certeza que É verdade. você mudou um pouco essa sua visão de várias coisas, né? Sim, muda muito. Você descobre que existem muitas maneiras diferentes de você fazer aquela coisa que você estava tão acostumado. E aí a sua cabeça abre, sabe? Você fala, poxa, dá para funciona desse jeito aqui também. Isso é muito Sim. legal, sabe? Você se abre para novas possibilidades. A Leca, galera tá obrigada. falando aí pra gente fazer outras lives, a gente pode combinar. É o que a gente falou no início, a gente precisa desse feedback para poder produzir mais coisa, né? Sim, fico feliz de saber. Inclusive, adorei que todo mundo ficou interagindo super aqui com a gente, mandando as mensagens. É que a gente falando, falando. E, gente, eu falo muito, não pode me deixar falar, Alexa, tem que me cortar, porque eu fico empolgada. Mas tá ótimo. Queria agradecer a você, a todo mundo. Foi muito bom. Fica bem aí. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço aqui. Um beijo para todo mundo que mandou mensagem, comentário. Um beijo e a gente se vê, quem sabe, na próxima live. Quem sabe. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, gente.